Boa tarde, bem-vindos. Você sabe aquela sensação? Aquela sensação de como que você tivesse sido criado para algo maior? Aquela vontade profunda de entender por que você nasceu aqui? No ano passado, abrimos nossos corações para uma verdade sagrada. A Saxama, em suas sagradas palavras, Deus e somente Deus nos convidou a parar e lembrar que antes de tudo, antes do início do tempo, antes da criação, antes de qualquer coisa existir, havia Deus. Naquele momento, naquele silencioso momento, Deus pensou: eu não viverei sozinho, criarei filhos que são a minha imagem e semelhança. Eu quero viver com esses filhos, viver com uma família maravilhosa, ou seja, viver em um mundo repleto de alegria. E somente a partir desse divino pensamento, Deus iniciou toda a criação. A partir deste ponto, como diz Masaksama, Deus preparou o paraíso e nele nos deu a luz. Não como seres separados dele, mas sim unos com ele. Almas que participaram de toda a criação, filhos do Criador, não metaforicamente, mas verdadeiramente. Em suas sagradas palavras, Masaksama cita Meishu-sama, onde ele diz: isso deve ser algo que eu próprio projetei quando era Deus, na era mais remota, planejando o futuro. Masaksama nos mostra que essa verdade não é apenas para Meishu-sama, é para todos nós. Mas despertar para isso, lembrar nossa origem divina, não é algo que possamos alcançar apenas com o esforço humano. Requer a permissão de Deus e as sagradas palavras de Kyoshu-sama e Masaksama para nos guiar. Nesta semana, vamos mais fundo, buscando o coração de quem nos criou e de quem realmente somos, não apenas como crentes, não apenas como seguidores, mas como seres destinados a nascer de novo como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Então, fiquem ligados, iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu-sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que é somente pela graça de Deus e com a permissão de Kyoshu-sama que podemos realizar esses estudos. Com corações repletos de gratidão por essa permissão, vamos neste momento convidar todos os nossos ancestrais e toda a humanidade que vivem e respiram em cada célula dos nossos corpos, para participarem deste estudo conosco, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que vivenciamos durante este estudo são os próprios pensamentos e sentimentos de toda a humanidade que Deus já expiou e perdoou dentro de cada um de nós, através do sangue expiatório de Jesus Cristo. Então, em nome do Messias, vamos retornar ao paraíso junto com eles, como seres que já foram perdoados e salvos. Iniciamos o estudo hoje com o cânone da Igreja.
Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado para todos os senhores que ainda não seguem a página da nossa igreja no Instagram. Este é um ótimo momento para segui-la. Abra o Instagram no seu celular e busque por Igreja Mundial do Messias, sublinha oficial. Clique em seguir. Mas não acaba aí. Selecione o sino no topo da página e ative todas as notificações para acompanhar em tempo real as novas postagens de nossa igreja no Japão. Essa é uma excelente forma de alinharmos o nosso sonen e coração diariamente com Kyosho Sama e o trono de Kyosho. Mas não parem aí. Este material é um tesouro e o verdadeiro alimento para nossa alma. Então, quando alguma postagem tocar o seu coração, compartilhe com um familiar ou amigo. Um pequeno ato como esse, compartilhando algo tão precioso e sagrado, pode salvar uma pessoa, transformando a vida dela e levando-a para o verdadeiro caminho da salvação e felicidade eterna. Não deixem de compartilhar. Semanalmente escolho uma postagem do Instagram para refletirmos durante o estudo. Esta semana temos o seguinte salmo de Kyosho Sama, da coleção do mês passado, em abril de 2025. Neste salmo, Kyosho Sama compartilha o seguinte: Ó Meishu Sama, assim como tu fizeste, deixa-me também reconhecer que o divino plano já foi consumado dentro de mim. Eu reconheço isso agora. Mais uma vez, ó Meishu Sama, assim como tu fizeste, deixa-me também reconhecer que o divino plano já foi consumado dentro de mim. Eu reconheço isso agora. Fazendo uma pequena pausa, pois acredito que este salmo de Kyosho Sama encaixa perfeitamente com essas sagradas palavras do Masaki Sama que estamos lendo agora, Deus e somente Deus. Pois muitas vezes lemos os salmos de Kyosho Sama e achamos, entendi, ou que bonito, não é? Mas hoje, com as sagradas palavras do Masaki Sama, podemos perceber algo ainda mais a fundo. Ó Meishu Sama, assim como tu fizestes, deixe-me também reconhecer que o divino plano já foi consumado dentro de mim.
Quando que o Sama coloca aqui esse divino plano que já foi consumado dentro de mim, eu posso falar por mim, por muito tempo, a primeira reação que tinha é pensar nesta vida agora, não é? Neste momento, neste corpo físico. E algum lugar dentro de mim, algum lugar aqui na minha alma foi consumado. Mas hoje podemos ver que, através das sagradas palavras que estamos recebendo do Masaki Sama, este plano foi consumado no início. No início, quando não havia nada. Acredito que nenhum de nós chegamos a pensar até esse ponto, até o ponto antes da criação, não é? Como nós vamos ver nas Sagradas Palavras hoje. Um outro ponto que me toca muito também é que aqui Kyosho-sama está nos mostrando que temos que seguir esse passo de Kyosho-sama, de Meishu-sama. Seguir o passo de também reconhecer que esse divino plano. Mas não é só com a minha força, não é? Não dá para simplesmente eu reconhecer. Olha a postura de Kyosho-sama neste salmo, pedindo permissão a Meishu-sama para também reconhecer. Deixe-me também reconhecer que o divino plano foi consumado dentro de mim agora. E uma vez que Kyosho-sama faz esse pedido, Kyosho-sama afirma esse reconhecimento. Eu reconheço isso agora. E isso é um modelo para nós, não é? Um modelo para reconhecermos que esse plano, desde o início, desde antes de sermos criados, foi consumado. Pedir permissão para reconhecer essa verdade, seguindo esse passo de Meishu-sama e reconhecer isso agora. Com esse espírito, gostaria de ler com os senhores, continuar a leitura das sagradas palavras Deus e somente Deus. Eu vou ler um pouquinho antes de onde nós paramos na última vez, que foi em novembro do ano passado. Então, mais uma vez, Deus, somente Deus. Culto mensal de setembro, sede da Igreja Mundial do Messias, Atami, 1º de setembro de 2022. Meishu-sama disse que o Kenshin Jitsu deixará de existir e que todos serão capazes de conhecer a verdade. Ou seja, por fim, toda e qualquer pessoa será capaz de chegar aonde Meishu-sama chegou, alcançar exatamente o mesmo nível que Meishu-sama alcançou. O Kenshin Jitsu deixará de existir. O que isso significa? Significa que Deus é a própria verdade e que, além disso, Ele é o nosso verdadeiro corpo. Por assim ser, é claro que todos estão destinados a conhecer a verdade. É isso o que essas sagradas palavras significam. PS. Inserido pelo Masaki Sama. Então, pensemos a respeito da razão pela qual Meishu-sama disse de jeito nenhum. Absolutamente não. E somente uma pessoa em milhares, não, dezenas de milhares de anos é escolhida para alcançar esse nível. Ele disse isso porque podem surgir entre nós algumas pessoas que, ao escutar que nós também podemos alcançar o nível de Kenshin Jitsu, acabam aceitando isso com vaidade e passam a ter inúmeros pensamentos e sentimentos como: eu alcancei o Kenshin Jitsu. Para que isso não aconteça, ele nos fez uma advertência, dizendo que não, absolutamente não é possível. De jeito nenhum é possível. Por meio da inteligência e capacidade humanas. E que, se não for uma escolha feita por Deus, ou seja, sem a permissão de Deus, e sem nos lembrarmos da posição de Deus que cada ser humano carrega dentro de si, absolutamente não é possível. Acredito que Meishu-sama se expressou dessa maneira para nos fazer essa advertência. Masaki-sama continua.
É dessa maneira que nós primeiramente fomos gerados no paraíso. E assim como Meishu Sama se expressou nas sagradas palavras, o plano de Deus, criamos a Terra em comunhão com Deus, pensando em fazer com que a Terra fosse um mundo maravilhoso. E não é só isso. Apesar de Meishu Sama ter dito que era Deus na era mais remota, posteriormente ele desceu à Terra e nós, assim como aconteceu com ele, também viemos à Terra. Entretanto, a situação da humanidade ao longo dos anos é a seguinte: uma vez que nós viemos à Terra, o que aconteceu nessa ocasião foi nos esquecermos por completo de onde saímos. Passamos a pensar que Deus não existe, pecamos para com Deus e também cometemos inúmeros pecados neste mundo. Com isso, nos tornamos existências pecaminosas, que já nem sequer conseguem mais voltar para um lugar tão puro como o paraíso. Quando nos tornamos uma existência pecaminosa como essa, o Redentor, realmente não há palavras mais adequadas do que essa. Jesus, o nosso Redentor, expiou e purificou nossos pecados, tornando possível que venhamos a regressar para o mundo onde éramos deuses na era mais remota. Fazendo uma pequena pausa aqui, pois acredito que nenhum de nós sequer contemplamos o fato de existirmos no início de tudo, não é? Que participamos dessa criação, que já fomos existências tão puras que vivíamos em esse mundo maravilhoso com Deus. E olha como a Saksama coloca: todos nós, ao virmos à Terra, chegamos a pecar. Pecamos contra Deus e vários pecados aqui, mundanos também. Quem aqui já não teve o pensamento: será que Deus existe mesmo? Em algum momento de sua vida. E essa postura para com Deus. Mas olha esse grande amor de Deus. Deus enviou Jesus, o nosso Redentor, expiou e purificou os nossos pecados, tornando possível que venhamos a regressar para o mundo onde éramos deuses na era mais remota. Muitos de nós falamos da redenção de Jesus, não é? Falamos do perdão de pecados através de Jesus. Mas e esse passo? Esse passo de agora, graças a isso, podemos regressar para o mundo onde éramos deuses na era mais remota. Mas Saksama continua. Acerca de Jesus Cristo, será que o fato de, por fim, Jesus ter sido morto na cruz significa a conclusão dessa história? Não, não significa isso. Depois de um período de 2000 anos, tivemos Meishu Sama. Porém, até mesmo o sentimento de Meishu Sama foi distorcido pela nossa conveniência humana. Mas foi nessa situação que Kyosho Sama veio até nós agora, indicando-nos o caminho de regresso ao lar. E com isso, finalmente, nos tornamos pessoas capazes de tentar corresponder ao amor de Deus, que está nos convidando a sermos acolhidos por Ele no paraíso e convivermos como uma maravilhosa família. Essa é a etapa que vivemos atualmente, não é? Então, o que Deus sentiu quando Ele estava sozinho é tudo o que eu disse agora. Deus, no momento em que Ele estava sozinho, planejou tudo o que eu disse agora.
Ele planejou isso desde o princípio da criação até a chegada de Kyosho-sama. Deus não é um ser que não teria planejado nada e pensado: ah, puxa vida, os seres humanos cometeram um pecado. Isso precisa ser purificado a qualquer custo. Depois de enviar os seres humanos à Terra, desde o momento em que Deus planejou criar o ser humano, ele já estava ciente de que o ser humano viraria as costas para ele e pecaria. Isso no princípio, quando Deus ainda estava sozinho. Naquele momento, Deus pensou: criarei meus filhos, mas eles se afastarão de mim uma vez. Eles se afastarão de mim, mas eu irei purificá-los, acolhê-los e criarei um mundo maravilhoso. Foi aqui que Deus definiu tudo isso. E a partir de então, ele criou a primeira fagulha do início da criação. No trecho da Bíblia que foi lido hoje, João capítulo 1, versículo 1 a 13, está escrito: no princípio era o Verbo, não está? E esse Verbo é a palavra Messias. Tudo está imbuído nesta palavra. Eu darei à luz todos vocês, mas vocês se afastarão de mim. Apesar disso, eu os perdoarei e os acolherei. E nós viveremos em comunhão em um mundo maravilhoso. Tudo isso já está imbuído nessa palavra, na primeira de todas as palavras. Fazendo uma pequena pausa, é muito importante tornarmos 2 segundos aqui, 2 minutos, para refletirmos no que Masaki-sama está a nos mostrar. Nesse trecho da Bíblia tão conhecido, primeiro capítulo de João, não é? Versículo 1 a 13. A primeira frase, onde diz: no princípio era o Verbo. E esse Verbo, Masaki-sama nos coloca, é a própria palavra Messias. Há 2000 anos, a Bíblia está aqui. Mas há 2000 anos, quem percebeu essa verdade? Que esse Verbo é a própria palavra Messias. Hoje, com isso, conseguimos ver por que tanta ênfase, não é? Em este nome Messias, o próprio nome da nossa igreja, tudo que Masaki-sama fez, o próprio nome que nós nos afastamos por nossa conveniência, como Masaki-sama nos mostra, e despertamos, não é? Hoje em dia, a própria palavra Messias. E dentro dessa palavra Messias, não é só o nome, tudo que está imbuído nesta palavra. Eu darei luz a todos vocês, mas vocês se afastarão de mim. Apesar disso, eu os perdoarei e os acolherei, e nós viveremos em comunhão, em um mundo maravilhoso. Tudo isso está imbuído nessa palavra. Então, precisamos realmente aprofundar, não é? Refletir a fundo o quão preciosas são as sagradas palavras de Kyosho-sama e Masaki-sama, pois sem elas jamais teríamos percebido isso. E mesmo Masaki-sama compartilhando isso conosco, eu acredito que, de nossa parte, fica ainda de uma forma bem superficial o quanto estamos recebendo e percebendo essa verdade, não é mesmo? E ele continua: afinal, por mais que se diga que no princípio era o Verbo está sempre com o pensamento, não está? Além do mais, o pensamento ocorre primeiro. Isso aconteceu quando ainda não existia nada. Deus já havia definido tudo isso muito antes de quando era Deus, na era mais remota. Isso também consta nas sagradas palavras que foram lidas hoje, certo?
Nelas, Meishu Sama disse que se trata do plano de Deus que foi definido há milhares, ou melhor, há dezenas de milhares de anos. Ou seja, é algo que já foi definido há muito, muito tempo atrás, não é? É o plano de Deus que foi definido há milhares, ou melhor, há dezenas de milhares de anos, não é? Ou seja, isso aconteceu no princípio, quando Deus ainda estava sozinho. Penso comigo mesmo, será que existe amor maior do que esse? Gente, fazendo uma outra pausa aqui, pequena pausa, pois não tem como não sentir euforia, não? Uma grande alegria por essa verdade ser desvendada. Pois acredito que muitos de nós talvez tenhamos lido essas sagradas palavras de Meishu Sama, mas quem chegou a concluir, a perceber este grande amor de Deus? Um amor de Deus que foi definido, está sendo expressado, mas há milhares de anos antes da gente existir, antes da criação, como a Saksama está colocando aqui, né? Como Meishu Sama colocou, mas não conseguíamos ver. Olha o quão profundo é esse sentimento. Há milhares, ou melhor, Meishu Sama diz, há dezenas de milhares de anos. Mas Saksama continua. Então, vejamos o primeiro salmo que foi entoado hoje. O plano de Deus já havia sido consumado tão silenciosamente que isso não foi visto por ninguém. Mais uma vez, o plano de Deus já havia sido consumado tão silenciosamente que isso não foi visto por ninguém. Meishu Sama está dizendo que isso aconteceu tão silenciosamente. Ou seja, Deus consumou o seu plano por conta própria e tão silenciosamente dentro do seu sentimento. Por assim ser, não há como perceber isso por meio dos olhos humanos, já que ninguém havia nascido ainda, não é mesmo? Então, tudo já havia sido consumado antes mesmo do início da criação. Posso dizer, por minha parte, quando anos atrás li esse salmo de Meishu Sama, mostrando que isso já tinha sido tão silenciosamente, consumado tão silenciosamente, eu sempre pensava que era enquanto eu estava vivo, pois eu não consigo ouvir a voz de Deus, não é? Não consigo perceber a voz de Deus. Mas Masaki Sama nos traz a ver o ponto, a verdade por trás dessas sagradas palavras, desse salmo de Meishu Sama, não é? Nós nem havíamos nascido ainda, né? Seria impossível a gente perceber. Mesmo hoje, acredito que sem as sagradas palavras de Kirsama Saksama, nós não perceberíamos, mas não havíamos nascido ainda, não havíamos sido criados ainda. E foi nesse momento que foi consumado, antes mesmo do início da criação, como Masaksama coloca. Ele continua, ou seja, foi decidido o seguinte: vocês pecarão, mas serão perdoados e regressarão até a mim. Ou melhor, já está definido que vocês regressarão até mim. Tudo isso foi decidido no princípio. Tão silenciosamente. É uma ótima expressão, não é? É possível visualizar a imagem de Deus sozinho. Seus filhos, nenhum deles, ainda não existiam. Deus ainda estava sozinho e tudo foi consumado dentro do seu sentimento. Foi então que Deus definiu, dentro do seu pensamento, o seguinte: bem, eu concretizarei isso. E com isso, ele iniciou toda a criação. Uma parte dessas sagradas palavras que me tocou muito
E não comentei no estudo em inglês, pois eu cheguei a refletir, depois de ter lido, na verdade, durante o estudo, paramos para pensar na Saksama que expressa o próprio pensamento, sentimento de Deus, né? Acredito que é muito fácil a gente nos distanciar de Deus a ponto, pelo menos para mim, de nunca reconhecer que existiu e existe um grande sentimento de Deus, um grande pensamento de Deus, não é? Recebemos há um tempo atrás as sagradas palavras, os salmos de Kyoshi-sama, onde Kyoshi-sama diz: Deus é Sonen, Sonen é Deus, não é assim? E aqui estamos vendo que existe Deus, Deus que tem esse pensamento, que tem esse sentimento, e dentro desse pensamento e sentimento consumou toda a criação. É incrível, não é? É algo exhilarating em inglês, né? Traz uma tremenda alegria, felicidade de ter este contato com Deus. Com isso, Deus iniciou toda a criação, ele coloca. Ele continua. Mas veja um segundo salmo entoado hoje. Vós esperastes por tanto tempo, ó Deus, mas o vosso plano está prestes a ser consumado. Exatamente agora. Vós esperastes por tanto tempo, ó Deus, mas o vosso plano está prestes a ser consumado exatamente agora. Primeira coisa que vem à mente é: ué, isso não entra em contradição com o primeiro salmo? Senhores podem pensar, mas já não havia sido consumado? No entanto, não há uma contradição, pois na verdade isso já foi consumado dentro do pensamento de Deus. Só que ele esperou por milhares de anos até que os seus filhos aceitassem o seu sentimento. Eis o sentido do salmo: vós esperastes por tanto tempo, ó Deus, mas o vosso plano está prestes a ser consumado exatamente agora. E mais uma pequena pausa, pois aqui traz uma grande reflexão para cada um de nós, não é? Pois muitas vezes, quando recebemos as sagradas palavras, pensamos que estão em contradição, não é? Mas isso porque nós temos uma compreensão extremamente limitada. Colocamos tudo no ponto de vista humano, na forma humana de ver o mundo, não é assim? E Masaki Sama nos mostra que existe a verdadeira forma de ver isso. E graças a isso podemos ver que não há uma contradição, não é? Este plano foi consumado na mente, no pensamento, no sentimento de Deus. E agora Deus esperou por milhares de anos para recebermos isso, para isso concretizar aqui, agora. Ele continua: assim sendo, se cada um dos senhores aceitar esse sentimento de Deus, isso será consumado neste momento, precisamente agora. Se cada um dos senhores disser a Deus: ó Deus, o Senhor está querendo consumar dentro de mim, precisamente agora, o que vós consumastes muito tempo atrás. Então, pela primeira vez, o sentimento de Deus e o nosso sentimento, o sentimento dos filhos que aceitam esse divino sentimento, entrarão em união e se tornarão um só. Olha que bênção! Após milhares de anos, estamos tendo a permissão de não só receber este sentimento de Deus, mas de ter Deus realizar este plano Deus, consumando isso dentro de cada um de nós. Ter esse sentimento de Deus se tornando uno conosco. Existe bênção maior do que essa? Existe coisa mais valiosa nesse mundo do que esse sentimento de Deus? Se pararmos para pensar, no início da criação,
Quando Deus criou tudo em seu pensamento e sentimento, quando consumou tudo, Deus queria expressar este amor, não é? Queria que esse sentimento dele se tornasse uno conosco. Criou tudo para que hoje nós possamos comunicar isso a Deus e receber esse sentimento de Deus, não é? Como a Saxama diz aqui, precisamente agora, se cada um dos senhores disser a Deus agora, ó Deus, o Senhor está querendo consumar dentro de mim, precisamente agora o que vós consumastes muito tempo atrás. Então, pela primeira vez, o sentimento de Deus e o nosso sentimento, o sentimento dos filhos que aceitam esse divino sentimento, entrarão em união e se tornarão um só. Existe coisa mais importante na nossa vida do que essa? Não tem. Não tem como. O próprio sentimento de Deus. Deus querendo concretizar este plano que consumou milhares de anos atrás, dentro de cada um de nós, neste momento. Não tem trabalho, não tem ser amado, não tem sonho, não tem objetivo, não tem dinheiro que é mais valioso do que esse plano de Deus e o que Deus está querendo concretizar dentro de cada um de nós neste momento. Mas essa não continua. Usando a analogia trivial que eu fiz há pouco, se o sentimento de quem presenteia e o de quem é presenteado não se tornarem um só, a alegria não será verdadeira. Antes de entregar um presente, quem presenteia fica muito ansioso, exaltado. E quem o recebe, antes de receber o presente, também pensa: será que aquela pessoa vai me presentear? No entanto, o momento mais feliz para ambos é quando o presente realmente é entregue, não é? Assim sendo, isso está prestes a ser consumado. E está prestes a ser consumado dentro de cada um dos senhores. E Deus esperou tanto tempo por esse momento. O que eu estou dizendo agora pode ser expressado em palavras por meio do terceiro salmo entoado hoje. Chegará a hora, senhores, em que... me esqueci. Como era mesmo? Depois de Masaksama fazer essa pergunta aos membros da nave, algumas pessoas disseram que vocês ficarão surpresos. Sim, é isso mesmo. Chegará a hora, senhores, em que vocês ficarão surpresos pela preciosidade, profundidade e grandeza do plano de Deus. Chegará a hora, senhores, em que vocês ficarão surpresos pela preciosidade, profundidade e grandeza do plano de Deus. Senhores, muito obrigado. Risos. A hora em que vocês ficarão surpresos chegou, e essa hora é agora. Meishu Sama diz que chegará a hora em que vocês ficarão surpresos pela preciosidade, profundidade e grandeza do plano de Deus. E nós viemos pensando até hoje o seguinte: o que isso significa? Era assim que pensávamos, não era? Entretanto, o que eu estou dizendo agora não é assunto referente somente aos 14 bilhões de anos a partir do Big Bang. Trata-se de um mundo anterior a esses 14 bilhões de anos. O mundo anterior a isso, onde Deus estava sozinho. O plano de Deus envolve tudo desde esse momento em que Deus estava sozinho. Realmente, o momento de os senhores ficarem surpresos chegou. Os senhores não acham que isso é realmente magnífico? O quarto salmo, entoado hoje foi: é a luz, é a luz, que dissipa completamente as trevas, não importa o quão profundas sejam as trevas.
é a luz. Oh, é a luz que dissipa completamente as trevas. Não importa o quão profundas sejam as trevas. Esse salmo fala a respeito da luz que dispersa completamente as trevas. Mas isso não se trata de algo que acontecerá a partir de agora, não, viu? Não se trata de a luz surgir de agora em diante e nós dizermos: nossa, que bom, as trevas serão completamente dissipadas. Não, não é isso, pois isso já foi decidido no princípio. E na Bíblia está escrito que as trevas não a compreenderão, ou seja, as trevas não derrotarão a luz. Em suas sagradas palavras, Meishu Sama também afirma que Deus havia determinado que, com a transição da noite para o dia, a era das trevas chegaria ao fim e que o mundo se tornaria um lugar maravilhoso. Meishu Sama disse que o mundo da noite cairá e se tornará o mundo do dia, e que o mundo do dia vencerá, que o plano de Deus foi decidido há dezenas de milhares de anos. Não disse? Portanto, dissipar completamente as trevas é algo que Deus já havia decidido quando ele estava sozinho. Deus decidiu que a luz vencerá as trevas e depois disso ele iniciou a criação. Agora, é óbvio que aqueles que são iluminados pela luz da salvação não são apenas nós, pois no salmo que citarei a seguir, Meishu Sama disse: todas as almas nos mundos material, místico e divino, ou seja, todo o mundo espiritual e todos os antepassados também estão incluídos. No momento em que vocês admiram a luz da salvação, todas as almas nos mundos material, místico e divino serão banhadas em júbilo. Sim, todas elas. No momento em que vocês admiram a luz da salvação, todas as almas nos mundos material, místico e divino serão banhadas em júbilo. Sim, todas elas. O que Meishu Sama está dizendo nesse salmo em relação a ser no momento tem o sentido de ser nesse instante. Nós não somos existências que vivem sozinhas. Vivemos com nossos antepassados. No instante em que admiramos a luz da salvação, cada um de nós consegue, sem exceção, ser banhado em júbilo. Afinal, nós possuímos todas as almas nos mundos material, místico e divino em nós. Mesmo dizendo a palavra luz, não há como a salvação existir se essa luz não for a luz que se originou no princípio, se não for a luz que vem de Deus. Ou seja, as trevas se fazem presentes no coração. Contraímos doenças e sentimos inúmeras coisas através do relacionamento com outras pessoas. E, em relação a isso, naturalmente existem inúmeras soluções. Existem inúmeras soluções que, à primeira vista, têm uma característica luminosa. Mas, como a mais intensa de todas as luzes é a luz de Deus, a salvação só existe nela. Além do mais, essa luz não é algo que surgiu no meio do caminho, pois ela é a primeira de todas as luzes. Ela é a luz primordial. Bem, mesmo dizendo que é primordial, ela já faz parte da criação e essa luz existe dentro de nós. Isso é incrível, não é? Fazer uma pequena pausa, pois não existe nada que pode cobrir e vencer essa luz.
E como a Saxama coloca, e um ponto que acredito que muitos de nós talvez não tenhamos parado para pensar. Existem vários tipos de aparentes soluções pelo mundo, não é? Coisas que parecem ser a luz. Mas aqui Masaksama está falando da luz primordial, que já faz parte da criação desde o início, a primeira de todas as luzes. Essa luz existe dentro de nós. É a essa luz que temos que virar os nossos corações, os nossos olhos, né? Focar, voltar a esse ponto principal. Ele continua. Então, se dissermos, eu admiro essa luz com todas as almas nos mundos material, místico e divino, cada um de nós conseguirá, sem exceção, ser banhado em júbilo. Olha que bênção, gente. Naquele momento, se virarmos os nossos olhos para essa luz original, todos no mundo material, místico e divino, que fazem parte de nós, também são banhados em júbilo. A seguir, vejamos o 6º salmo entoado hoje. As vozes resolutas, que exaltam e louvam a vossa realização, ó Deus, ressoam por todo o universo. As vozes resolutas que exaltam e louvam a vossa realização, ó Deus, ressoam por todo o universo. Esse salmo está se referindo à realização de Deus, certo? Só que Deus realizou inúmeras coisas, não realizou? E ele realizou muitas coisas, como por exemplo, ter dado à luz a Micho-sama, e inúmeras outras coisas mais. No entanto, a mais sublime de todas as realizações que Deus fez foi o sentimento que Deus teve no momento em que ele estava sozinho. Ou seja, o sentimento de querer realizar tudo, de querer perdoar todos os seres humanos e acolhê-los em si. O sentimento de dar início à criação depois disso. Essa, senhores, é a realização de Deus mais importante que nós devemos louvar. Mesmo que uma doença seja curada, eis onde está a fonte do poder. Afinal, tudo foi decidido naquele momento em que Deus estava sozinho. Esse é um ponto que gostaria de focar um pouco, pois nós, neste mundo, estamos tão presos a este mundo, achando que esse é o ponto da vida, a essência da vida é aqui e agora, nossos sonhos, nossos objetivos, todo esse lado humano que tomamos posse dessa vida, pouco entendemos e buscamos cura para nossas doenças, nossos problemas, conflitos, e claro, queremos viver uma vida boa, não é mesmo? Mas, olha o que Masaksama está nos mostrando aqui. Mesmo que uma doença seja curada, eis onde está a fonte do poder. Afinal, tudo foi decidido naquele momento, o momento em que Deus estava sozinho. Mesmo se uma doença for curada agora, se não voltarmos os nossos corações a esse sentimento original de Deus, a essa vontade de Deus, antes de tudo ser criado, não é? O momento onde Deus decidiu dar vida a tudo, criar tudo, se não voltarmos e glorificarmos essa realização de Deus, desde o início, que adianta essa doença, essa situação ser curada? A gente perde o fio da meada, perde o ponto mais importante, se não voltarmos a esse princípio. E isso só venho a perceber, pouco que seja, a grandiosidade disso, a bênção que é isso, graças a essas sagradas palavras. Sem isso, jamais teria percebido isso, não é? E ele continua. Assim sendo, o local onde louvamos a Deus é um local no qual o ser humano não consegue entrar, pois é o local onde Deus está sozinho. Nós conseguimos ir até o estágio seguinte, que é o mundo chamado paraíso. Afinal, até mesmo o paraíso é um mundo que foi criado. No entanto, o que nós devemos louvar é o que aconteceu antes da criação do paraíso. E aqui é a frase, né?
Escutem mais uma vez. No entanto, o que nós devemos louvar é o que aconteceu antes da criação do paraíso, a época em que Deus estava sozinho. Assim sendo, não temos outra escolha a não ser louvar isso, não é mesmo? Deus está em um local onde não somos capazes de fazer nada. Louvar essa sublimidade, pureza e força. Se formos louvar a Deus, é esse momento primordial que devemos louvar. Que nós não só estamos sendo guiados a regressar para casa, mas conhecer quem é esse Deus, como louvar esse Deus, né? Como realmente receber esse sentimento de Deus. Gente, não existe presente maior que esse. Deus está nos permitindo, através do trono de Kyosho, receber esse verdadeiro sentimento de Deus. Como manter isso para nós mesmos? Como não compartilhar isso para os nossos amigos, para os nossos familiares? Não é? Não existe coisa mais sublime que essa. A seguir, vejamos o 7º salmo entoado hoje. Como são patéticos aqueles que não conhecem este ensinamento, pois são incapazes de agarrar a verdadeira felicidade. Como são patéticos aqueles que não conhecem este ensinamento, pois são incapazes de agarrar a verdadeira felicidade. Nele está escrito a palavra ensinamento. Mas embora seja um ensinamento, trata-se do amor, o amor de Deus. O amor de Deus assume a forma de um ensinamento. E sem a felicidade de Deus, não é possível agarrar a verdadeira felicidade. Além do que eu estou dizendo para os senhores agora, existe tudo o que Kyosho-sama sempre nos orientou, certo? Mesmo que busquem a felicidade mundana, sem aceitar tudo isso, os senhores não chegarão a lugar nenhum. Talvez os senhores consigam chegar até uma mera felicidade, mas os senhores não alcançarão a verdadeira felicidade. Então, é como no 8º salmo entoado hoje. Ó Deus, quando eu penso a respeito da felicidade, de o meu ser ter sido salvo, não há nada que eu possa fazer além de retribuir a vós, com todo o meu corpo e coração. Ó Deus, quando eu penso a respeito da felicidade de o meu ser ter sido salvo, não há nada que eu possa fazer além de retribuir a vós com todo o meu corpo e coração. Meishu-sama está nos dizendo que ele foi salvo. Assim sendo, acerca de quando nós fomos salvos. Como estou dizendo desde o começo aos senhores, isso aconteceu no princípio. Nós fomos salvos no princípio, dentro do sentimento de Deus. Aqui é um ponto que eu gostaria de parar um minutinho, não é? Pois jamais tinha pensado na salvação sendo desde o princípio, dentro do sentimento de Deus, não é? Meishu-sama ele coloca nesse salmo, quando eu penso a respeito da felicidade, de meu ser ter sido salvo, não há nada que eu possa fazer além de retribuir a vós com todo o meu corpo e coração. É com esse sentimento que eu acredito que muitos membros entraram na igreja, entregaram sua vida, não é? Seu tempo, seu dinheiro, seus talentos, para servir a Deus de corpo e alma, após ter uma vida salva, uma doença curada, uma situação, né, resolvida. Mas Meishu-sama está nos mostrando que, através do que conseguimos ver com o Masaki-sama, que é muito mais profundo essa salvação, não é? A salvação que foi realizada por Deus no começo, antes do início da criação, no princípio dentro do sentimento de Deus. Então significa que todo ser humano,
Todo ser criado por Deus foi salvo naquele princípio, dentro do sentimento de Deus. Ao realizar este ponto, não tem como cada um de nós ficar sem entregar a nossa vida a Deus, ficar sem priorizar a existência de Deus, a vontade de Deus acima da nossa, não é? Ao despertarmos para essa verdade, ao escutarmos essa verdade, não tem como fingir que não sabemos mais. Não tem como pretender que a vida continua como vivia até hoje, pois isso é a maior graça que existe. E como não sentir essa alegria e essa vontade de servir como Meixo Sama sentia? Assim? E Masaru Sama continua. Nós, quando dizemos que fomos salvos, geralmente nos expressamos dizendo algo como: ah, foi quando aquela doença foi curada. Isso aconteceu no dia tal, mês tal, de tal ano. Mas uma vez que Deus decidiu, no sentimento que ele teve no princípio, que tudo e todos seriam salvos, então não já havíamos sido salvos naquele momento. Nós já havíamos sido salvos naquele momento. Na verdade, não existe nada mais gratificante do que isso, não é? Muitas coisas acontecem nessa vida mundana. Afinal, até mesmo Meixo Sama faleceu de uma doença, um derrame cerebral hemorrágico. Até mesmo Meixo Sama, viu? Isso é muito sério, não é? Mas acho que, naquele momento, Meixo Sama não pensou uma vez sequer: eu não fui salvo. Embora tivesse em meio às dores do derrame cerebral, acho que ele já estava em meio de uma alegria muito grande de ter sentido: Deus me salvou. Não estava? Por conseguinte, se formos aceitar, então temos que aceitar esse ponto. É somente esse ponto primordial e nada mais. Deus, em um momento no qual ainda não havia ninguém, pensou em nós da mesma maneira que pensamos em alguém quando vamos comprar um presente de aniversário. Deus sentiu que queria gerar seus próprios filhos e compartilhar com eles uma alegria sublime. Ele sentiu isso e pensou: vou salvá-los. Haja o que houver, vou curá-los, acolhê-los e fazer com que eles se tornem existências perfeitas. Então, que nós devemos aceitar. O que nós devemos aceitar é isso, ou seja, devemos aceitar esse sentimento de Deus. Geralmente, no entanto, surge aqui uma discrepância. Isto é, quando algo acontece ao nosso redor, vemos esse problema no desenrolar do tempo, desejando: quero que isso melhore. Em relação a esse problema, embora digamos eu aceito, a nossa aceitação consiste em pensar coisas como: quando esse problema será resolvido? Quero que isso melhore. Ou o que acontecerá? Por termos essa aceitação, apesar de Deus estar nos dizendo: filhos, eu concretizarei tudo, nós dizemos: que isso seja concretizado algum dia. Ó Deus, assim eu rogo ao Senhor. Com isso sempre há aqui uma discrepância em relação ao sentimento de Deus. É por isso que, de forma alguma, não nos sentimos aliviados. Mas, quando algo acontece ao nosso redor, se dissermos: ah, vós, ó Deus, preparastes o caminho para que tudo isso seja resolvido, para que tudo ocorra da melhor maneira, não é? Então Deus nos dirá: sim, pode deixar comigo, concedendo-nos toda a força que for necessária. Ele preparará o melhor caminho para ser trilhado por nós. Enquanto o nosso sentimento não entrar em união com o sentimento de Deus, seguiremos sempre dentro dessa situação imprecisa. Naturalmente, um problema pode ser resolvido, mesmo que ainda haja uma discrepância. Acerca disso, nós dizemos: ah, que bom, muito obrigado, Deus. Bem, isso até pode ser
Assim, mas caso uma questão se resolva, imediatamente surgem outros problemas, como problemas relacionados ao próprio corpo ou relacionamento com outras pessoas de várias formas. Por assim ser, enquanto o nosso sentimento não entrar em união com o sentimento de Deus, basicamente não há uma solução fundamental para os problemas. Além disso, realmente é importante dizer: eu aceito, eu aceito. Mas existe algo que nós não podemos nos esquecer, ou seja, até podemos dizer eu aceito para o que nos convém, mas a criação de Deus não se limita apenas ao mundo espiritual, e sim a tudo que está incluso no mundo material, tudo que está incluso no nosso cotidiano. Assim sendo, existem inúmeras coisas que nós não queremos aceitar e vivemos nossas vidas escondendo isso para não expor um aspecto interior como esse diante de Deus. Mas, na verdade, Deus perdoa até mesmo essa nossa postura. Nós, seres humanos, imprudentemente, invadimos o sentimento das pessoas e cutucamos a ferida que elas têm. Deus, no entanto, está nos dizendo o seguinte: filho, eu estarei à espera do momento. Estou à espera do momento em que você virá até mim. Estarei à espera do dia em que você me mostrará isso e entregará isso na minha mão. No entanto, o que por fim Deus está realmente pensando é o seguinte: eu quero estar contigo, meu filho, em tudo o que acontece no seu dia a dia. Por assim ser, tudo o que estou falando desde o começo das minhas palavras de hoje está relacionado ao mundo invisível. Portanto, existe em nós o sentimento de querer pensar: eu não entendo, é difícil, eu entendo isso. Contudo, penso que o sentimento que Deus teve no princípio é o amor, e nada mais além disso. Estava perfeitamente tudo bem para Deus quando ele estava sozinho, mas ele se deu ao trabalho de dar à luz cada um de nós e, apesar de termos virado as costas para ele, até mesmo isso Deus perdoou. Ele nos acolheu. Além disso, por se tratar de todas as almas no mundo material, místico e divino, Deus está nos dizendo que acolherá toda e qualquer pessoa, sem exceção, em um mundo de júbilo. Naturalmente, uma vez que ele também disse coisas severas como a separação entre o bem e o mal, Deus está nos pressionando, risos, mas isso se deve ao fato de termos virado as costas para ele, e é por isso que essas expressões se tornam severas. No entanto, Deus é amor, certo? E o amor não é razão. Apesar de o amor não ser a razão, se tentarmos entendê-lo por meio da razão, será difícil entendê-lo. Será difícil conseguirmos compreendê-lo, mas estamos falando de uma história a respeito do amor. As palavras de Kyosho-sama são também uma história a respeito do amor. Se pensarmos que queremos ter contato com esse amor, talvez encontraremos uma chave dentro de nós mesmos para compreender a verdade de Deus. Afinal, na verdade, os senhores possuem consigo a posição de alguém que consegue alcançar o nível de Kenshin-Jitsu, conhecer a verdade. Saibam que será difícil se tentarem compreender com a base na razão, mas isso é amor. Agora, por se tratar do amor, isso não significa que não precisamos fazer mais nada. Não, não é isso. De minha parte, quero dar o melhor de mim para transmitir o que desejo transmitir para os senhores, para aceitarmos todos juntos o amor de Deus. É com esse ponto aqui que gostaria de concluir nosso estudo essa semana. E
pararmos para refletir durante a semana, quando estamos nos deparando com as nossas dificuldades, os nossos desafios do dia a dia, pararmos para agradecer essas sagradas palavras de Masek Sama, agradecer Kyoshi Sama, que estão nos levando a despertar a este grande amor de Deus. Vamos juntos reconhecer perante Deus, regressando àquele ponto original, aquele sentimento original de Deus, onde Ele preparou tudo para expressar o seu amor por nós, para compartilhar a sua felicidade conosco e concretizar o seu plano dentro de cada um de nós hoje. Quão abençoados nós somos. Vamos levar essas sagradas palavras e esse evangelho de salvação ao maior número possível de pessoas. Todos precisam receber esse amor de Deus. Muito obrigado a todos. Que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.